O que é mais doloroso para uma rainha? Perder a coroa, ou perder o coração do rei. Ela tinha tudo: poder, riquezas, respeito, mas não tinha aquilo que nenhuma joia do palácio podia comprar: o amor. E enquanto acreditava que governava os sentimentos de seu marido, ele já se deixava consumir por uma chama proibida. Uma chama que nascia nos olhos de uma escrava. O silêncio do palácio podia ser ensurdecedor. Não era um silêncio comum, de paz ou descanso. Era um silêncio denso, que se infiltrava pelas paredes de pedra, pelos vitrais coloridos e pelos corredores frios, como se carregasse um segredo que ninguém ousava dizer em voz alta. A rainha Helena conhecia bem esse silêncio. Já fazia meses que ele havia se tornado seu companheiro constante. À mesa, nos corredores, no quarto real, onde antes havia risos, confidências e olhares cúmplices, agora restava apenas um vazio doloroso. Ela caminhava lentamente pelo corredor principal do palácio, o som de seus passos ecoando como pequenas batidas de tambor, lembrando-lhe que ainda era a soberana. Seu vestido de seda carmesim arrastava-se pelo chão, refletindo a luz dourada das tochas. Servos abaixavam a cabeça em reverência, mas por dentro, ela se perguntava se ainda a viam como a verdadeira rainha ou apenas como a esposa esquecida do rei. Naquela manhã, um banquete havia sido preparado em honra da colheita abundante. Os nobres lotavam o salão, suas taças cheias de vinho, suas vozes misturando-se em risos e conversas animadas. E no centro de tudo estava o rei Alaric. Ele não era mais o homem jovem que Helena conhecera anos atrás, mas ainda carregava a imponência de um soberano. Seu porte ereto, a barba bem aparada, os olhos penetrantes. Era o tipo de homem que fazia todos ao redor querverem-se e me raspato. Todos, exceto ela. Porque, ao contrário de todos, ela sabia que algo havia mudado. Helena se sentou ao lado do marido na longa mesa de banquete, tentando iniciar conversas, sorrindo para os convidados, cumprindo com perfeição o papel que lhe cabia. Mas, o tempo todo, percebia o rei distante. Ele falava com seus conselheiros, trocava comentários com generais, até mesmo sorria para os músicos que tocavam suavemente ao fundo. Mas não a olhava, não uma vez sequer. Era como se ela não estivesse ali. E essa ausência, esse desprezo silencioso, era mais doloroso do que qualquer ofensa gritante. Mais tarde, no salão de conselho, Helena voltou a tentar. Vestida com joias que refletiam a luz como rios de estrelas, ela entrou altiva, fazendo questão de impor sua presença. Os nobres se levantaram em reverência, inclinando a cabeça com respeito. Mas o rei permaneceu sentado, majestade. Helena aproximou-se, sorrindo suavemente. Sua voz estava carregada de doçura forçada. Hoje, o reino brilha. É como se o próprio sol tivesse decidido repousar sobre nossas terras. O rei ergueu os olhos rapidamente, sem entusiasmo. Forçou um sorriso breve, quase imperceptível, sim. Brilha menos, respondeu, voltando-se para os documentos à sua frente. Aquele gesto cortou o coração de Helena como uma lâmina. Não era apenas indiferença, era frieza, distância, desprezo. Ela respirou fundo, mantendo a postura. Uma rainha não chora diante dos nobres. Uma rainha não deixa que a vejam sangrar. Mas por dentro, seu coração latejava em desespero. Algo estava errado, e ela precisava descobrir o quê. Naquela noite, em copas do dormir, Helena caminhou pelos jardins do palácio. O vento frio soprava entre as árvores, trazendo consigo o perfume das rosas. Ela se aproximou da fonte central, onde a água refletia o brilho da lua como um espelho quebrado. E então, o viu. O rei não estava em seus aposentos. Estava ali, no jardim, conversando em voz baixa com uma jovem. Helena franziu o senho. Aproximou-se em silêncio, escondendo-se entre as sombras das árvores. A jovem não era uma dama da corte. Não usava vestidos caros, nem joias, nem coroa. Suas roupas eram simples, de tecido gasto. A pele morena denunciava longas horas sob o sol. Os cabelos escuros, soltos e indomáveis, caíam como ondas sobre os ombros. Helena a reconheceu imediatamente. Isis, uma escrava.
Não era uma escrava qualquer. Isis viera das terras do sul, conquistadas anos atrás pelas tropas de Alaric. Desde então servia no palácio, cuidando dos jardins e trazendo água para as cozinhas. Era conhecida pelo silêncio, pelo olhar firme e pela forma de caminhar, diferente das outras, que mantinham os olhos baixos. Isis encarava o mundo de frente, mesmo que o mundo a quisesse de joelhos, e ali estava ela, diante do rei Yu, que mais feriu Helena. Não foi a presença da escrava, mas o olhar de Alaric. Ele não a olhava como rei, nem como senhor. Ele a olhava como homem. Havia ternura, havia interesse, havia vida em seus olhos. Helena levou a mão ao peito, sentindo o coração disparar. O silêncio do trono, agora, fazia sentido. Não era apenas frieza, era traição. De volta aos seus aposentos, Helena se sentou diante do espelho. A vela iluminava seu rosto pálido, destacando cada linha de tensão. Seus olhos, antes cheios de orgulho, agora brilhavam de lágrimas contidas. Ele a escolheu, pensava. Ele me trocou por ela. Uma escrava, uma mulher sem nome, sem sangue, sem nada. Ela apertou os punhos sobre a mesa. A coroa repousava diante dela, dourada e imponente. Mas, pela primeira vez, parecia vazia. De que adiantava ser rainha, se não tinha o coração do rei? Helena respirou fundo. Seu olhar endureceu. Se Isis pensava que poderia roubar o que era dela, estava enganada. Uma escrava não desafiava uma rainha sem pagar o preço. E assim, entre a dor e a fúria, nascia dentro dela um ódio silencioso. Um ódio que, em breve, incendiaria o palácio inteiro. O rei Alaric nunca se considerou um homem frágil. Desde a juventude, crescera acostumado à guerra, às marchas sob sol escaldante, ao peso da espada e à responsabilidade de carregar o destino de um reino nos ombros. Sabia o que era derramar sangue e perder amigos, tomar decisões que destruíam famílias inteiras, em nome da glória da coroa. Mas havia algo para o qual não estava preparado. O silêncio que se instalava em seu coração sempre que se sentava ao lado da rainha Helena. Ele a respeitava. Reconhecia nela uma mulher de inteligência, altivez e coragem. Mas o amor que um dia acreditara sentir havia se transformado em uma sombra distante. O casamento era mais um tratado político que uma união de almas. E, com o tempo, ele se viu sufocado pela frieza que se instaurava entre os dois. Foi nesse vazio que Isis surgiu. Ele a notara pela primeira vez em uma manhã comum. O sol ainda nascia quando atravessava os jardins do palácio, em direção às cocheiras. Os soldados o aguardavam para uma inspeção. Mas Alaric de Tivsei, ao ouvir uma voz suave, era um canto, uma melodia simples, quase um sussurro, que se misturava ao som da água da fonte. Aproximando-se em silêncio, ele a viu. Isis Ajolhavesei, junto à fonte, lavando um cântaro de barro. Os cabelos escuros, molhados, grudavam-se em sua pele morena. A voz dela, mesmo baixa, carregava uma melancolia que parecia vir de outro mundo. Quando ela percebeu a presença do rei, ergueu os olhos e não os abaixou. A maioria das escravas jamais ousava encarar um nobre. Mas Isis sustentou o olhar dele com firmeza. Não havia desafio em seus olhos, tampouco submissão cega. Havia dignidade. Alaric sentiu algo se mover dentro de si, como Teixomas. Perguntou, a voz mais suave do que pretendia. Isis, senhor. A resposta foi simples, mas dita com uma firmeza surpreendente. Ele a observou por um instante, intrigado, e então seguiu seu caminho. Mas aquele olhar não conseguiu esquecer. Nos dias que se seguiram, Alaric começou a reparar nela cada vez mais. Isis aparecia discretamente em diferentes cantos do palácio, carregando cântaros, cuidando das plantas, ajudando nas cozinhas. Nunca reclamava, nunca se mostrava cansada. E ainda assim, havia uma força em sua postura, uma chama em seu silêncio que o fascinava. Helena, sua esposa, era como o gelo das montanhas, imponente, inatingível. Isis, em contrapartida, era como o fogo oculto sob a terra, invisível à primeira vista, mas capaz de destruir tudo quando liberado. O rei se via dividido entre dois mundos,
De um lado, a coroa, a política, a obrigação de manter as aparências; de outro, um sentimento proibido, inesperado, que crescia em seu peito como erva daninha em solo fértil. Naquela noite, ele a encontrou outra vez nos jardins. Deverias estar em teus aposentos, disse ele, tentando soar como rei, mas sua voz soou mais como de um homem cansado. Isis ergueu o rosto, os olhos refletindo a lua, e Vossa Majestade deveria estar junto da rainha, menos respondeu, sem medo. Alaric arqueou a sobrancelha. Ninguém falava assim com ele. Sabes a quem te diriges? Perguntou, dando um passo à frente. Ela não recuou. Sei. Mas também sei que, por trás da coroa, há um homem. Um homem que parece solitário. As palavras dela atingiram Alaric, como uma espada invisível. Ele a encarou em silêncio, sem saber o que responder. Isis baixou os olhos por um instante, como se arrependesse da ousadia. Perdoe-me, senhor. Curvou-se ligeiramente. Não era minha intenção ofender. Mas Alaric segurou-lhe o braço antes que ela se afastasse. Não com violência, mas com urgência. Não me ofendeste. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Apenas disseste a verdade. O silêncio entre os dois foi preenchido pelo som da fonte e pelo farfalhar das folhas. Os olhos de Alaric buscaram os dela, e encontrou algo que não via há anos. Sinceridade, não havia interesse, não havia jogos políticos, não havia cálculo, apenas verdade. E foi ali, naquele instante, que percebeu. Estava perdido. Os dias seguintes foram uma batalha interna para o rei. Evitava cruzar com Isis, mas sempre que havia, seu coração disparava. Durante os conselhos, sua mente divagava. À noite, em vez de dormir, relembrava o som suave da voz dela, o brilho de seus olhos sob a lua. Helena percebeu a mudança. A rainha não era ingênua. Conhecia cada gesto do marido, cada silêncio prolongado, cada olhar desviado, e a suspeita que começara a germinar transformava-se, pouco a pouco, em certeza. Mas Alaric, cego pelo desejo e pelo vazio que Isis preenchia, não percebia o perigo que crescia dentro do coração da própria esposa. Certa noite, em Copas do Izister, Alaric foi até os aposentos das servas. Guardas tentaram impedi-lo, mas o rei não aceitava barreiras. Encontrou Isis sozinha, preparando o cântaro de água que usaria no amanhecer, senhor. Ela se levantou de imediato, assustada. Que faz aqui? Precisava vertar, confessou ele, a voz carregada de desejo e desespero. Isis recuou, os olhos arregalados. Não pode. Sou escrava. Se alguém nos vir, não me importa menos, interrompeu Alaric, aproximando-se. Não me importa nada além de ti. Ela respirou fundo, lutando contra as próprias emoções. Havia medo em seus olhos, mas também algo que não conseguia esconder. Uma centelha de sentimento. Majestade, não deverias arriscar tudo por alguém como eu. Ele ergueu-lhe o rosto com a mão, forçando-a a encará-lo. Não és alguém como tu, és Isis. E já roubaste meu coração. As palavras pairaram no ar como fogo. Isis tremeu, sentindo o peso da confissão. E pela primeira vez, não conseguiu resistir. Naquela mesma noite, Helena despertou sozinha em seus aposentos. A cama ao seu lado estava fria. Ela se levantou, caminhando até a janela. Lá embaixo, no pátio iluminado pela lua, viu a sombra do rei, desaparecendo na ala das servas. Seu coração parou por um instante. O que era apenas suspeita agora se tornava verdade. E a rainha, ferida em sua honra, jurou silenciosamente. Aquela escrava pagaria caro por ousar tocar no que lhe pertencia. A cada dia, a corte percebia que algo estava mudando. O rei, antes distante e reservado, parecia ganhar uma luz diferente em certos momentos. Mas essa luz não era para a rainha. Helena sentia isso em cada gesto, em cada olhar que não a buscava, em cada noite em que a cama permanecia fria ao seu lado. E a suspeita que queimava dentro de si agora já não deixava dúvidas. Isis havia roubado o coração do rei, mas Helena era rainha. Não permitiria que uma escrava menos, uma simples escrava, a humilhasse diante do reino.
Naquela manhã, o palácio estava em alvoroço. Preparava-se uma recepção para embaixadores estrangeiros. As cozinhas fervilhavam, servos corriam pelos corredores, guardas treinavam suas formações. Helena, altiva em seu trono, observava tudo com frieza. Seus olhos, no entanto, buscavam uma única figura, Ísis, e logo a encontrou, carregando jarros de vinho para a mesa do banquete. A escrava caminhava com firmeza, a cabeça erguida, sem demonstrar cansaço. Era como se, mesmo em sua condição, recusasse ser quebrada. Isso enfureceu Helena ainda mais. Tragam-na até mim, ordenou às suas damas de companhia. Pouco tempo depois, Ísis estava diante dela. Curvou-se levemente, mas seus olhos não se abaixaram por completo. Vossa Majestade chamou-me? Helena inclinou-se para a frente, sorrindo com veneno. Sim, quero que sirvas a mesa principal durante o banquete de hoje. Não nas cozinhas, não no fundo do salão, mas bem diante dos olhos de todos. Ísis hesitou. Sabia que aquilo era incomum. Escravas não serviam diretamente à mesa do rei e da rainha. Era um privilégio arriscado, uma armadilha velada. Mas não ousou recusar. Como desejar, senhora. Helena sorriu. Ótimo. Veremos se sabes comportar-te à altura. O banquete começou. O salão resplandecia com tochas e vitrais iluminados pela lua. Os embaixadores estrangeiros enchiam o ar com suas vozes graves, trocando presentes e elogios. O rei, sentado em seu trono, aparentava tranquilidade, mas seus olhos, inevitavelmente, procuraram Ísis. Ela estava ali, servindo vinho com graça silenciosa. O vestido simples, contrastando com a riqueza ao redor. Cada movimento dela parecia atrair os olhos de Alaric, que tentava disfarçar, mas não conseguia. Helena percebeu. Ísis chamou, em voz alta, interrompendo a música. Vem aqui. Todos os olhares se voltaram. Ísis aproximou-se, curvando-se diante da rainha. Sim, minha senhora. Helena ergueu uma taça de vinho, os olhos faiscando. Prove-o para mim. Estendeu a taça em direção à escrava. O salão silenciou. Todos entenderam o gesto. Não era sobre vinho, era sobre humilhação. Ísis respirou fundo. Pegou a taça com as duas mãos e levou aos lábios. Seus olhos, por um instante, cruzaram com os do rei. Havia raiva e dor em seu olhar, mas também dignidade. Ela bebeu um gole, devolvendo a taça à rainha. Helena sorriu. Satisfeita? Muito bem. Agora, limpa os pés do embaixador, ordenou, apontando para o homem de túnica dourada ao lado da mesa. Um murmúrio percorreu o salão. Aquilo era degradante. Ísis hesitou, os olhos brilhando de revolta, mas sabia que não podia recusar. Ajoelhou-se diante do estrangeiro e começou a limpar-lhe as botas com um pano. Alaric levantou-se bruscamente, sua voz ecoando como trovão. Basta! Todos se calaram. Helena ergueu o queixo, fingindo inocência. Algum problema, meu rei? Apenas pedi que uma serva cumprisse seu dever. O olhar de Alaric faiscava de ira. Mas, diante de tantos convidados, não podia revelar o que sentia por Ísis. Respirou fundo, tentando conter-se. Que outra serva assuma. Sua voz era firme, mas carregada de tensão. Ela não precisa mais servir esta noite. Helena sorriu. Era uma vitória amarga, mas vitória ainda assim. Conseguira expor o rei diante de todos. Conseguira fazer Ísis sentir a dor da humilhação. Mas no fundo, rainha sabia. A batalha estava apenas começando. Naquela noite, Ísis chorou sozinha em seus aposentos. Não chorava apenas pela humilhação, mas pela impossibilidade de viver o que começava a sentir. O rei a olhava como homem, mas ela não passava de uma escrava. Por que permito que meu coração se iluda? Pensava, abraçando os próprios joelhos. Do lado de fora, guardas trocavam risadas, indiferentes ao peso que esmagava sua alma. E no quarto real, Helena olhava para o marido deitado ao seu lado, que virava o rosto para não encará-la. A rainha fechou os olhos, sentindo o ódio crescer ainda mais. Se Alaric não voltaria para ela por vontade própria, ela o arrancaria das mãos de Ísis à força, e estava disposta a usar qualquer arma para isso.
A humilhação pública ainda ardia na memória de Isis. Seus joelhos lembravam-se do frio do mármore. Suas mãos ainda guardavam o peso da sujeira das botas estrangeiras. Mas o que mais lhe doía era o olhar do rei, não de desprezo, mas de impotência. Ele quis defendê-la, mas não pôde naquela noite sozinha. Isis jurou a si mesma que suportaria tudo. Não permitiria que Helena visse suas lágrimas. Porque se havia algo que a escrava possuía e ninguém podia tirar dela, era sua dignidade. Mas Helena não pretendia parar. Na manhã seguinte, a rainha ordenou que Isis fosse designada para as tarefas mais duras do palácio. Carregar lenha, limpar estábulos, lavar pisos de pedra até que seus joelhos sangrassem. As outras servas observavam em silêncio. Algumas com pena, outras com medo de que a raiva da rainha recaísse sobre elas também. Mais forte, ordenava Helena quando havia a esfregar o chão. Até que o mármore reflita minha imagem como um espelho. Isis obedecia em silêncio. Seus braços ardiam, suas mãos se feriam, mas não pronunciava uma palavra. Sabia que qualquer resposta seria sua ruína. À noite, quando todos dormiam, escondia-se nos jardins para lavar o sangue das mãos na fonte. Era ali, no mesmo lugar onde tudo começara, que permitia que uma lágrima ou outra escapasse. Mas jamais diante de Helena o rei, no entanto, percebia. Observava de longe, fingindo desinteresse. Mas seu coração se partia cada vez que via Isis curvada sob o peso do trabalho. Ele era o rei, o homem mais poderoso do reino, mas sentia-se impotente contra o ódio de sua própria esposa. Uma noite, não suportou mais. Procurou Isis nos jardins. Ela estava sentada à beira da fonte, os pés descalços na água, as mãos machucadas pelo trabalho incessante. Quando o viu, levantou-se imediatamente, tentando esconder os ferimentos. Majestade, não devias estar aqui. E tu não devias sofrer assim, respondeu ele, aproximando-se. O que minha esposa te faz é crueldade. Isis desviou o olhar. Sou escrava. Crueldade é parte do meu destino. Alaric segurou-lhe as mãos, ignorando o sangue seco. Não para mim. Sua voz era firme, mas carregada de dor. Para mim, és muito mais do que isso. Isis sentiu o coração disparar. Lutava contra si mesma, contra o desejo que queimava em silêncio. Se continuardes a olhar-me assim, Senhor, sereis destruído, sussurrou, a voz embargada. A rainha não perdoará. Ele aproximou o rosto do dela. O olhar intenso. Prefiro ser destruído, ao viver sem ti. As palavras pairaram no ar, perigosas e irresistíveis. Isis tentou recuar, mas a mão dele a segurava com força. Não pela imposição de um rei, mas pela necessidade desesperada de um homem que se sentia vivo apenas ao lado dela. E então, aconteceu. Um beijo roubado, cheio de dor e desejo, que misturava o peso da proibição com a chama da paixão. Por um instante, Isis esqueceu sua condição, esqueceu a coroa, esqueceu a rainha. Havia apenas ele, o homem, não o rei. Mas um instante passou. Ela se afastou bruscamente, os olhos cheios de lágrimas. Não! Gritou, mais para si mesma do que para ele. Não! Virou-se e correu Daxandou sozinho junto à fonte. Helena, entretanto, não era cega. Suas damas de companhia relatavam cada movimento de Isis, cada olhar do rei, cada ausência noturna. E na noite seguinte, armou seu golpe. Chamou Isis à sua presença. Ouvi dizer que tens trabalhado menos do que devias, disse Helena, a voz doce como veneno. Talvez precisemos de um lembrete. Fez sinal, e 2 guardas arrastaram a escrava até o centro do pátio. Diante do Tudus, sob a lua, Isis foi amarrada a uma coluna de pedra. Helena ergueu a mão. 10 chicotadas, ordenou, para que aprenda que cada escrava deve conhecer seu lugar. O estalo do chicote cortou o ar, seguido pelo grito abafado de Isis. Seu corpo se arqueava, mas sua voz não pedia clemência. Cada golpe arrancava-lhe a carne, mas não a dignidade. Alaric chegou ao pátio em desespero, empurrando os soldados para o lado. Basta! Rugiu! Soltem-na agora! Helena ergueu o queixo, fria. Apenas disciplina, meu rei.
Ou preferes que o palácio acredite que tens simpatia demais por uma escrava? As palavras dela foram como punhaladas. Diante dos guardas e nobres, Alaric não podia confessar, mas sua ira queimava. Correu até Isis. Quando finalmente a soltaram, ela mal conseguia ficar de pé. Mas ainda assim, ergueu os olhos para ele, e ali, mesmo na dor, havia a mesma centelha. Dignidade, naquela noite. Alaric permaneceu ao lado dela em segredo, cuidando de suas feridas. Limpava cada marca com ternura, como se pudesse apagar o sofrimento. Isis, exausta, mal conseguia falar, mas seus olhos diziam que as palavras não ousavam abzer da dor. Ela não se arrependeria. O desejo entre eles crescia como fogo proibido, queimando mais forte a cada tentativa de apagá-lo. E no fundo, ambos sabiam, quanto mais Helena tentasse destruí-los, Maisie ou Zuniri, mas também sabiam que a rainha não descansaria, e o próximo golpe poderia ser fatal. Os corredores do palácio já não guardavam segredos. A cada passo, a cada cochicho entre servos, o rumor se espalhava como fogo em palha seca. O rei tinha olhos apenas para a escrava. Não havia provas concretas, apenas olhares roubados, presenças noturnas, gestos ternos demais para serem ignorados. Mas em um lugar onde cada palavra era repetida e distorcida, bastava uma suspeita para transformar-se em verdade absoluta. E a verdade corria de boca em boca. Isis havia conquistado o coração do rei. No início, eram apenas comentários abafados nas cozinhas. Já viste como o rei a olha, murmurava uma criada, enquanto cortava pão, como se ela fosse feita de ouro, respondia outra rindo nervosa, ou como se fosse sua própria rainha. Logo, os guardas comentavam entre si. Os nobres, atentos a qualquer sinal de fraqueza, começaram a especular. Alguns viam nisso uma oportunidade, outros, um risco. Um rei que se deixava dominar por uma escrava poderia ser considerado fraco, e todos sabiam. Um trono fraco atrai lâminas afiadas. Helena observava o enredo se formar com olhos frios. Ela não precisou plantar os rumores, bastou permitir que crescessem. E, enquanto isso, se preparava. Reuniu-se em segredo com algumas damas de confiança. O rei, esqueceu-se de seu dever, disse, com voz firme: esqueceu-se de mim, esqueceu-se da coroa, mas não permitirei que uma escrava destrua o que construímos. As mulheres se entreolharam, hesitantes. Minha rainha, o que pretende fazer? Helena sorriu, mas em seu sorriso havia sombra. O que for necessário enquanto isso. Alaric se afundava cada vez mais em seu conflito. Na sala do trono, assinava decretos, ouvia conselheiros, mas sua mente divagava sempre para Isis. As marcas em suas costas, o som de sua respiração ofegante após o castigo. E acima de tudo, a força silenciosa que ela carregava. Ele sabia do perigo, sabia que todos já suspeitavam, mas não conseguia afastar-se. Numa tarde, a chamou secretamente até a biblioteca do palácio, um lugar raramente usado, cheio de poeira e livros esquecidos. Estás em perigo, disse ele. Assim que ela entrou, Isis ergueu os olhos. Sempre estive, senhor, desde o dia em que fui trazida como escrava. Não! Alaric se aproximou. Avis, não entendes. Helena não descansará. Ela já tramou tua humilhação, teu castigo. O próximo passo será a tua morte. Isis respirou fundo. Se é isso que me espera, aceitarei, mas não fugirei. Alaric a encarou, sentindo um nó na garganta. És mais corajosa que todos os nobres deste palácio juntos. Ele segurou-lhe o rosto com as mãos, incapaz de conter-se. Isis, juro que não permitirei que te toquem outra vez. Ela fechou os olhos, lutando contra o próprio coração. Então, por favor, não me ame, sussurrou, porque é esse amor que me condena. Na mesma noite, Helena recebeu uma informação crucial de uma de suas damas. Majestade, ouvi com meus próprios ouvidos. O rei encontrou-se com a escrava na biblioteca. Ninguém mais estava lá. Helena permaneceu em silêncio por um instante, os dedos tamborilando sobre a mesa. Seus olhos ardiam,
mas não de lágrimas. De raiva. Então é verdade. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Ele não apenas a deseja, ele a ama. Ergueu-se com a imponência de uma rainha traída. Preparem-se. O palácio inteiro verá o preço da desobediência. No dia seguinte, Helena convocou uma cerimônia em homenagem aos deuses da colheita. Era comum que escravos participassem, trazendo oferendas, ajoelhando-se diante do altar. Isis foi chamada entre eles. O pátio estava lotado. Nobres, soldados, servos, todos reunidos sob o olhar atento da rainha. O rei, sentado em seu trono ao lado dela, não sabia do que se tratava. Quando Isis apareceu, os murmúrios se espalharam. Alguns sussurravam com desprezo, outros com curiosidade. Helena ergueu a voz. Hoje, diante dos deuses, reafirmaremos a ordem deste reino, cada um no seu devido lugar. Seus olhos se fixaram em Isis, e um sorriso cruel quervou-lhe os lábios. E quem ousar esquecê-lo, pagará o preço. Isis sentiu o peso das palavras. Seu coração batia descompassado, mas manteve o olhar firme. O rei, por sua vez, compreendeu o perigo. Seu corpo inteiro se tensionou, a mão Xerondocei sobre o braço do trono. E assim, diante de todos, a rainha se preparava para revelar sua conspiração. Um espetáculo de poder, ódio e vingança. E um segredo que já não podia ser ocultado. Sol descia lentamente sobre o horizonte, tingindo o céu de vermelho como se os próprios deuses anunciassem o sangue que estava por vir. O pátio central do palácio fora transformado em palco. Nobres e servos reuniam-se em expectativa, atraídos pelo chamado da rainha para uma cerimônia em honra aos deuses da colheita. Mas todos sabiam que havia algo mais. O ar estava carregado de tensão, como se cada pedra das muralhas aguardasse o inevitável. No centro, diante do altar, estava Isis, suas mãos atadas, o corpo ainda marcado pelos castigos recentes. Mesmo assim, ela mantinha a cabeça erguida, os olhos fixos no horizonte, recusando-se a demonstrar medo. Helena, esplêndida em sua coroa e vestido dourado, erguia os braços como sacerdotisa de um ritual. Sua voz ecoava pelo pátio. Hoje, diante dos deuses e do povo, restauraremos a ordem do reino, pois nenhum escravo deve esquecer seu lugar. Os murmúrios aumentaram. Muitos já haviam ouvido os rumores sobre o rei e a escrava. Alguns acreditavam, outros não. Mas todos sabiam que aquela cerimônia não era sobre fé, era sobre poder. O rei, Alaric, sentado em seu trono ao lado da rainha, observava a cena com fúria contida. Cada fibra de seu ser gritava para levantar-se, arrancar Isis dali e declarar seu amor diante de todos. Mas o peso da coroa o esmagava. Se falasse, se assumisse o que sentia, o reino inteiro mergulharia em caos. Os nobres se rebelariam, os estrangeiros zombariam, a autoridade real seria destruída. Mas Sei Cales, Isis seria sacrificada. Ele estava preso entre o dever e o coração. Helena aproximou-se da escrava, seus olhos faiscando. Isis, foste abençoada com a compaixão da coroa. Trouxemos-te de terras distantes, oferecemos-te abrigo, alimento, vida, mas ousaste desafiar tua senhora. Seus olhos se moveram para o rei, frios como lâminas, e ousaste seduzir aquele que governa este trono. Um murmúrio percorreu a multidão. As palavras estavam ditas. Não mais rumores. Uma acusação pública. Alaric levantou-se bruscamente. Basta, Helena. Não permitirás que transformes esta farsa em julgamento. Helena virou-se para ele. Sorriso amargo. Então, admites diante de todos que amas esta escrava? O silêncio caiu sobre o pátio. Todos os olhares se voltaram para o rei. O coração de Alaric batia como um tambor de guerra. Sabia que, qualquer que fosse sua resposta, nada séria como antes olhou para Isis. Seus olhos, firmes apesar do medo, pediam que ele não falasse. Pediam que a poupasse mesmo que isso custasse sua vida. E então ele gritou, sim, amo-a. O pátio explodiu em murmúrios, gritos, choque. Nobres se entreolhavam.
Servos levavam as mãos à boca em espanto. O rei acabara de confessar o impensável. Helena, por um instante, pareceu perder o chão, mas logo seu rosto se endureceu. Então, que os deuses decidam, ergueu a mão. Que esta escrava seja sacrificada diante de todos, para que o reino jamais esqueça a diferença entre coroa e corrente. Guardas se aproximaram de Ísis, erguendo suas espadas. Alarique sacou a própria lâmina, o aço brilhando sob o sol poente. Quem tocar nela, morre pela minha espada. O pátio mergulhou em caos. Guardas hesitaram, nobres gritavam. Servos corriam. O rei e a rainha, diante de todos, estavam em guerra aberta. Ísis, ainda atada, sentiu o desespero crescer. Não queria que sangue fosse derramado por sua causa, não queria ser a razão da queda de um reino. E então tomou sua decisão, enquanto o rei avançava para defendê-la. Ísis deu um passo à frente e gritou: "Não!" O silêncio voltou a reinar. Todos a olharam. Se minha morte é o preço para que o reino tenha paz, então aceito o destino. Mas saibam de uma coisa: não fui eu quem desonrou este trono. Fui apenas uma escrava. O amor que nasceu não foi minha escolha. Ela ergueu o rosto, os olhos cheios de lágrimas. Foi dele. As palavras cortaram o rei como 1000 lâminas. Helena sorriu, vitoriosa. Ouviram? Até ela confessa. Então que se cumpra o sacrifício. Mas antes que a ordem fosse dada, Alarique avançou. Com golpe, derrubou os guardas e libertou Ísis das cordas. Segurou-a pela mão, erguendo a espada contra todos. Quem ousar tocá-la, enfrentará meu aço. Os nobres gritavam em fúria. Alguns guardas recuaram. Outros ergueram armas. O pátio estava à beira da guerra. Então, no meio do caos, algo inesperado aconteceu. Ísis tomou a lâmina da mão do rei. Seus olhos se fixaram nele, ternos e firmes. Se permanecer ao teu lado significa destruir este reino. Então prefiro partir, antes que ele pudesse impedi-la. Ísis cravou a espada em seu próprio peito. O grito de Alarique ecoou pelo pátio. Não! Ele a segurou nos braços, o sangue tingindo suas roupas reais. Ísis, com o último fôlego, sussurrou: meu amor, agora estás livre. E seus olhos se fecharam para sempre. O silêncio que seguiu foi absoluto. Nem mesmo os pássaros ousaram cantar. A rainha Helena ouvira a cena. Esperava sentir triunfo, mas o que invadiu seu coração foi vazio. Mas de que adiantava? O rei a olhava com ódio eterno. O povo a via como assassina. Alarique, em lágrimas, ergueu o corpo de Ísis diante de todos. Hoje, perdemos a mulher mais pura que já caminhou neste palácio. Que os deuses a recebam como rainha, porque nenhum trono deste mundo esteve à sua altura. E assim, com a morte de uma escrava, o reino foi dividido. Alguns juraram fidelidade ao rei apaixonado. Outros conspiraram contra ele, vendo fraqueza em seu coração. Helena, por sua vez, jamais recuperou o respeito do marido. Continuou rainha, mas morta por dentro, odiada em silêncio pelo homem, que nunca mais a olhou nos olhos. E Alarique, até o fim de seus dias, viveu atormentado pelo peso de sua escolha. Amar além da coroa, perder além da vida. O amor que o rei sentiu por Ísis não foi apenas paixão, foi um grito de liberdade, um desejo de enxergar além das correntes que o trono impunha. Mas foi também sua maior condenação. A rainha, movida pelo ciúme e pela sede de poder, acreditou que destruir a escrava seria sua vitória. No entanto, no instante em que Ísis tombou, foi a própria coroa que se manchou de sangue. E o rei, que tinha o mundo aos seus pés, descobriu que nada disso tinha valor sem o coração daquela que ousou amá-lo. Em silêncio, história não fala apenas de traição, mas do preço que se paga quando o amor desafia as leis, as correntes e os tronos. Ísis perdeu a vida, mas sua dignidade e sua coragem a tornaram eterna. No final, o que permanece não é a coroa de ouro, mas a lembrança de um coração livre